Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Meu nome é Gabriel Godoy, sou professor de Química e vou trazer muito conteúdo bacana, tá? Então já se inscreve, ativa a sineta para vocês não perderem nenhum vídeo. Já estoura o like para ajudar a gente está começando agora o primeiro vídeo. Vão ter vídeos segunda, quarta e sexta, tá? Então vai ter muita coisa bacana. Vou trazer a Química de uma forma bem diferente, tá? E hoje a gente vai começar com um tema que é muito cobrado em Enem. O Enem adora estequiometria e os alunos odeiam. É a matéria do capiroto, como dizem os meus alunos. Então, bora para a aula. Estequiometria. O conceito de estequiometria, ela relaciona os compostos químicos e calcula as grandezas que indicam quantidade. Ela é para quantificar a química, tá? E quais são essas grandezas? Por exemplo, massa atômica, que é a média ponderada das massas dos isótopos. Por exemplo, o hidrogênio, a massa atômica dele é 1,007 e por aí vai. Essa é a média ponderada dos isótopos de hidrogênio. Ela é dada em unidade de massa atômica, simplificada pela letra U. Tá? A massa molecular, por exemplo, a gente tem é a soma das massas atômicas dos compostos. A gente tem o etanol ali, ó. O C2H5OH. Você vai pegar a massa do carbono, que é 12 vezes 2. Tá? Isso dá 24. Aí você vai pegar o hidrogênio. Você tem 6 hidrogênios vezes a massa atômica dele, que é 1. A gente sempre arredonda aqui. Que dá igual a 6. A massa do oxigênio. Você tem 1 oxigênio. A massa dele é 16, que é igual a 16. Somando dá 46U. Essa é a massa molecular. Tá? Bem facinho. Número de Avogadro, que 1 mol representa 6 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, unidades. Tá? Tem alguns lugares que trazem o 6,02 vezes 10 a 23. Tá? Mas normalmente para ensino médio se arredonda. Massa molar, que tem numericamente ela é igual massa molecular. Então ela só tem umas pequenas diferenças. E ela é dada em gramas por mol. Beleza? O volume molar. O volume molar é muito interessante. Preciso tomar cuidado com isso. Né? O volume ocupado por 1 mol de um gás. Tá? A gente acha ele pela equação de Clapeyron, né, dos gases ideais, que é PV/nRT, tá? A pressão em atm, o volume em litros, o N é 1 mol, o R é a constante dos gases, que é 0,082 atm litros por mol Kelvin, tá? E a temperatura em Kelvin, tá? Na CNTP, o que é CNTP? Condições naturais de temperatura e pressão. A pressão é igual a 1 atm, a temperatura é 273 kelvins e o volume vai ser 22,4 litros, tá? Então, quando a gente der o exercício lá e falar o volume, qual que é o volume? Se falar em CNTP, 22,4. Na grande maioria, traz na CNTP. Se vocês tiverem dúvida de algum exercício que não vem nesse CNTP, deixa no comentário aí ou me manda lá no direct que a gente faz e traz aqui. Tá? Como que a gente vai fazer calcular a estequiometria, né? Qual é o passo a passo, tá? A primeira coisa que você vai ter que fazer é balancear a equação. Deu o exercício, estequiometria no Enem, primeira coisa, olha se o exercício a equação está balanceada, tá? Se ela não tiver balanceada, se você começar, você erra seu exercício, você perde uma questão de bobeira, tá? Dica mestre, balanceie. Por exemplo, nós temos uma equação N2 mais H2 dando 2NH3, tá? Então a gente percebe que a gente tem 1 mol de N2, gás de hidrogênio, 3 mol de gás de hidrogênio e 2 mol de amônia.
Fechou? Então, nossa equação está balanceada. Segundo ponto, identifique os envolvidos. Por exemplo, a gente tem um exercício assim. Dá o teste e fala que eu tenho 120 gramas de gás nitrogênio. Eu quero saber quantos litros eu tenho para esses 120 gramas de gás de nitrogênio na CNTP. Então, a gente tem que identificar de quem que a gente está falando na nossa equação. A gente está falando de gás nitrogênio e de amônia. Identificou quem a gente está falando, a gente vai ver a proporção na equação. Qual que é a proporção dele? A proporção é 1 mol de N2, que é gás de nitrogênio, está para 2 mols de amônia. Então, a gente tendo essa proporção em mente, a gente sabe como que a gente vai agir. 1 para 2. Depois descobrir quais as grandezas estão pedindo. Ele falou massa e volume, tá? Então, você vai trabalhar com massa de gás de nitrogênio e volume de amônia. Então, você pega a linha, 1 mol está para a massa molar lá da tabela periódica. Enem não traz tabela periódica, tá? Então, ele vai te dar a massa molar, fechou? É igual a 22,4 litros, que é igual a 6 vezes 10 a 23 átomos, moléculas ou unidades, tá? Então, a gente viu o que a gente quer massa e litro. Vamos calcular a massa molar do gás nitrogênio, que é 28 gramas, tá? Cada nitrogênio tem 14 vezes 2 nitrogênios, 28. Essa massa molecular, ó, ela é igual a 22,4 litros. Mas eu tenho quantos mols de amônia? 2 mols de amônia. Então eu multiplico por 2, tá? Para 120, que é o que o exercício te deu. Ele quer saber se eu tendo 120 gramas de amônia, de gás de nitrogênio, eu vou ter quanto litros de amônia? X. Agora é fazer a regra de 3. Matamos o problema. Então, ó, 28 está para 48,8. 120 está para x. Multiplique 28 vezes x, 28x, que é igual a 120 vezes 48, 44,8. E nós temos que o quê? Para 120 gramas de gás nitrogênio, eu tenho 192 litros de amônia. Beleza? É muito fácil, tá? Não tem... Os alunos criam esse estereótipo sobre cálculos estequiométricos, estequiometria, mas não tem muito segredo. Só você fazer esse passo a passo, identificar quem é, qual o tipo de grandeza eu quero, colocar e fazer a regra de 3. É moleza. Lá no Instagram vou deixar o mapa mental, tá? Se vocês quiserem o mapa mental em PDF, me chama no direct que eu mando para vocês, tá? E deixa comentários aí de próximas aulas que vocês querem, de exercícios que vocês têm dúvidas, pode me mandar no direct ou aqui no comentário, fala assim: aquela matéria eu tenho muita dificuldade, grava uma aula dela para mim, dá um bisuzinho para nós, a gente faz. Beleza, galera? Valeu e até a próxima.